Para quem não tenha lido a programação que foi distribuída, nós vamos ouvir a nossa irmã Luziane, muito querida nossa, sempre está conosco nos momentos que a convidamos e, notadamente, tem sido uma constante o convite ser na época do aniversário da nossa instituição. Então, Luziane tem sido sempre presente na semana de aniversário do GEDEC. E este ano, como não foi possível presencial no mês de abril, Luziane, com todo sentimento fraterno, concordou em estar conosco nesse evento do Como Posso Ser Fraterno. E o tema que ela vai desenvolver tem, na realidade, duas interrogações bem profundas. Para as escolhas acertadas, como escolher com o coração é sempre indicativo de escolha certa? Então, a missão de Luziane Bahia nessa manhã é uma missão bastante espinhosa. Ela vai dizer para a gente se sim, se não e como. Então, minha querida, eu passo para você a responsabilidade, a condução da tarefa a partir desse momento e que nós, a partir de agora, estamos assim, todo ouvidos. Seja bem-vinda, Luziane Bahia. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Agradecemos imensamente este convite do GEDEC, esta oportunidade tão especial de estarmos juntos. São momentos desafiadores, mas que estes meios, estas formas diversas que temos de comunicação, nos permitem um contato, uma aproximação, mesmo distantes fisicamente. Nós gostaríamos de parabenizar o GEDEC por mais um ano, a partir de tanto trabalho, de tanta realização, de tanta dedicação, da persistência, da perseverança, durante todos esses anos, de terem se mantido firmes, constantes no trabalho do bem. Então, os nossos parabéns a esta casa tão especial aos nossos corações. E sempre uma grande felicidade estar com vocês. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, apresenta-nos algumas formas de inteligência. Nos fala sobre uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, conduzindo-nos a reflexões importantes sobre esta faculdade de conhecer. Ela diz que a inteligência é o aspecto da possibilidade do conhecimento e de todos os desafios ou caminhos que sejam significativos para o encontro deste conhecimento. Então ela traz algumas reflexões neste livro Triunfo Pessoal, que é uma das obras da sua série psicológica e que traz tantos aspectos interessantes para a nossa reflexão. Ela reflete lá nesse livro sobre o cérebro, sobre o desenvolvimento do intelecto, das emoções, e vai nos conduzindo brilhantemente para diversas formas de reflexões que abordam estes âmbitos psicológicos, mas que nos traz essa reflexão sobre as inteligências. Lá em 1980, a Universidade de Harvard dos Estados Unidos, capitaneada pelo psicólogo Howard Gardner, trouxe ao mundo a teoria das inteligências múltiplas. E esta equipe do Dr. Gardner traz ao conhecimento da humanidade, inicialmente, 7 aspectos que eles consideram como nuances da inteligência, que eles observam como tipos de inteligência. E aí, esses tipos de inteligências que foram capitaneados pelo Dr.
Howard Gardner, lá da Universidade de Harvard, a partir de 1980, com a teoria das inteligências múltiplas, nós encontramos em um livro que se chama Atitude, o que ninguém pode fazer por mim. É um livro escrito por Geraldo Campete Sobrinho, um amigo, um irmão do coração, que traz num capítulo sobre inteligência, sobre esta capacidade mental de raciocinar, de refletir, de conhecer. Ele nos traz esse estudo do Dr. Gardner e estas inteligências que agora nós vamos compartilhar para que a gente ouça um pouquinho desse conhecimento dessas inteligências múltiplas. Então, a primeira dessas inteligências, eles colocam como sendo a lógico-matemática, que é aquela capacidade que algumas pessoas detêm de terem um raciocínio lógico, uma forma de reflexão, de inteligência, mais lógico, mais matemático, mas até mesmo objetivo. E que traz uma facilidade em operações matemáticas, em conhecimentos científicos, por conta dessa amplitude do desenvolver, do alastrar desse tipo de inteligência. Mas a gente também encontra uma inteligência linguística, que seria aquela capacidade de algumas pessoas de desenvolver a fala. É o raciocínio, mas expressando através da fala, de uma oratória, que tem uma versatilidade, que tem uma facilidade e que consegue conduzir as pessoas com o exercício dessa inteligência, com o exercício dessa habilidade. Mas o Dr. Gardner também coloca a inteligência espacial. Essa inteligência espacial é interessante, porque ela já vem com a capacidade de nós entendermos ou percebermos o espaço que está em nosso entorno e termos a condição de dimensionar grandes distâncias, pequenas distâncias, termos uma concepção do todo. E que às vezes é um pouco difícil para algumas pessoas, né? A questão de se situar nos ambientes, a questão de perceber os caminhos, de gravar alguns caminhos, alguns percursos, de conhecer algumas trajetórias. Algumas pessoas têm muita facilidade espacial, de se colocar com essa forma minuciosa de conhecer os espaços. E a gente vai vendo, a partir dessas inteligências, algumas habilidades profissionais que daí se desenvolvem, né? Por exemplo, a questão da oratória, tem aqueles que são os professores, os advogados, nos matemáticos, na forma de inteligência lógica e matemática, a gente tem os engenheiros, tem toda a área das exatas, né? Nesse momento espacial, a gente tem os arquitetos, os desenhistas, os escultores. A equipe ainda mostra também uma inteligência que é a inteligência musical. A capacidade de tocar com uma certa facilidade, de conhecer os instrumentos, de ter uma possibilidade de se apresentar diante deles, mas também de ter um conhecimento musical interior, de vocalização, de sensibilização para a instrumentalização desses movimentos musicais, dessas habilidades musicais. E dentre estes, nós encontramos os músicos de um modo geral, aqueles que têm uma sensibilidade muito grande para a música. Se eu for começar aqui a cantar para vocês, essa sala vai fechar, vocês vão dizer, meu Deus do céu, não tem nenhuma habilidade musical, porque cada um com o seu talento, com a sua forma de expressar a inteligência e a sua habilidade. Eles ainda apresentam uma inteligência físico-sinestésica, que é a capacidade que o ser tem de desenvolver-se para a dança e os esportes. Nós acompanhamos ontem, e está acontecendo ontem e hoje, um campeonato de ginástica rítmica. Lindas jovens desempenhando aqueles movimentos maravilhosos com o corpo, desenvolvendo e passando a mensagem através da dança, através dessa forma tão expressiva de apresentar as suas habilidades, a sua arte. Então, essa inteligência físico-sinestésica traz essa mobilização para o ser, uma mobilização para a dança, para os esportes, para essas habilidades corporais. E aí nós temos
os ginastas, os dançarinos, esse público que tem tanta beleza a nos mostrar, instrumentalizando muito bem o corpo físico e trazendo-nos mensagens de encantos e de aspectos muito específicos. Ainda tem a inteligência intrapessoal, que é aquela capacidade de se conhecer, de buscar dentro de si os aspectos essenciais para que daí expresse a inteligência. Então, também existem profissões que detêm mais essa habilidade, né? Que são os escritores, os psicoterapeutas, aqueles que conhecem bem e têm uma habilidade para conhecer esse mundo interior, se exercitam nessa inteligência a ponto de trazer à tona esses conhecimentos. E, por fim, nessa primeira escala inicial das inteligências múltiplas, a inteligência interpessoal, que seria aquela capacidade de inter-relação, a capacidade de entender os desejos dos outros, as motivações alheias, e aí estaria nesse campo aquelas pessoas que se movimentam para o todo, para atender à vontade, aos objetivos que é do todo. Então estariam aí os religiosos, estariam os políticos, os administradores, com essa funcionalidade de organização. Essa equipe do Dr. Gardner, essa equipe parte dessas inteligências, dessas 7 iniciais inteligências, ainda acrescenta 2 outras, depois no desenvolvimento do estudo, acrescenta a inteligência naturalista, que seriam aquelas pessoas que buscam o conhecimento da natureza, a vinculação com o natural, o conhecimento com estes formatos dentro da criação, e a inteligência existencial, que seria uma preocupação com questões fundamentais da existência, com as questões do nós estarmos aqui, com a preocupação da funcionalidade que compõe essa existência, essa vida física. Só que a equipe do Dr. Gardner, ele coloca que essas 9 inteligências, esses diversos tipos de inteligência, eles não podem ser observados unicamente como fatores que são expressos e que estão aí como uma classificação. São habilidades, mas são potencialidades. Que o ser, à medida que vai se conhecendo, à medida que vai entendendo um pouco mais de si, vai encontrando qual a propensão de inteligência que dispõe para utilizar como forma hábil dentro do seu espaço de convivência, dentro da sua vida existencial. E diz a equipe também que não seria somente o desenvolvimento de uma inteligência, que há seres que conseguem coadunar essas inteligências e isso fazer com que as habilidades sejam intensificadas. Então, eles colocam como uma necessidade a percepção desse autoconhecimento, dessa percepção de si mesmo, para que seja possível captar a inteligência a qual nós temos uma habilidade e daí sim intensificarmos. Não necessariamente as pessoas que têm uma lógica ou matemática vão se tornar grandes físicos, grandes matemáticos, porque isso depende da autodescoberta. Da mesma forma, os físicos sinestésicos e por aí vai. É necessário descobrir essa inteligência em si, porque elas latentes, elas não podem mobilizar uma produção natural. Tem de ter uma provocação. E aí é interessante porque nós lembramos de Leon Denis, quando lemos esse estudo de Harvard, porque traz Leon Denis como a primeira potência da alma, a vontade. E na vontade reside a mola propulsora dos nossos objetivos. É ela que vai impulsionar o ser a buscar outros fatores, a buscar o que realmente quer, a buscar o que realmente deseja e onde almeja depositar a sua vontade, onde deseja depositar as suas habilidades. Então, essa vontade, trazida por Leon Denis, é que essa mola mestra para impulsionar tudo que nós podemos divisar ou perceber em relação a nós mesmos. Mais um estudo posterior, que é do Dr. Daniel Goleman, ele traz
junto com outros pesquisadores, alguns outros tipos de inteligência, que ele acrescenta a este estudo da inteligência múltipla e traz à humanidade um pouco mais de percepção acerca desta faculdade de raciocinar. Então, Goleman fala que existe a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade do ser de coordenar suas emoções. E isso é muito interessante, porque as emoções são naturais do ser humano. As emoções fazem parte da nossa condição de ser humano. Então, ela comporta, nós como seres humanos, comportamos em nós o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, que são emoções básicas, emoções naturais e primeiras da condição do ser humano. Então não há como a gente dizer eu não tenho medo, eu não tenho raiva, eu não tenho alegria ou eu não tenho tristeza. Não há como afirmarmos isto, porque nós somos possuidores dessas emoções. As emoções são características que advêm em nós por consequência de estímulos externos, por circunstâncias que acontecem conosco na existência, por motivações que advêm das relações. E isso faz com que nós tenhamos a repercussão a partir daqueles fatos, a partir daquelas vivências, que geram em nós emoções. A inteligência emocional perpassa pela capacidade de educar estas emoções, pela capacidade de ter um autocontrole em que pese essas emoções serem naturais. Então, é natural que eu tenha uma alegria, mas a depender do ambiente em que eu esteja, eu não posso sair pulando e gritando e nem me deixar absorver completamente por aquela alegria, porque eu tenho aspectos a observar que se referem a uma convivência relacional, ao respeito do outro, ao respeito do espaço, a convivência com o outro, as relações que me circundam, eu tenho o dever de reparar isto. De igual forma, a raiva. Eu posso ter raiva, mas eu tenho de ter o cuidado da forma como esta raiva vai ser expressada. O espírito Joana de Ângeles diz-nos, também na obra Triunfo Pessoal, da necessidade de nós expressarmos, mas observarmos com cuidado a forma que fazemos isto. E aí advém essa inteligência emocional, que é este controle, esta percepção. Não é a ausência de emoção e nem a ausência da externalização da emoção. É o cuidado como esta emoção é expressada. Então, todas estas emoções, primárias ou secundárias, que originam no ser os sentimentos, a partir das suas fixações, e os sentimentos também vão gerando outras emoções, é que traz um convite para o ser, para uma habilidade da inteligência emocional. Então, de cultivarmos essa inteligência que faz parte desse aspecto das emoções. Mas o Dr. Goleman também traz, dentro dessas reflexões das inteligências, uma inteligência espiritual. E aí é muito interessante, porque essa inteligência espiritual é uma percepção de algo que está além destes aspectos físicos. Algo que está além da materialidade e que nos traz uma percepção mais profunda, uma percepção mais aguçada daquilo onde estamos imersos. É perceber que existem possibilidades, além destas que são sensoriais, destas que são materiais. No livro Confissões, de Santo Agostinho mesmo, que em espírito é o autor da resposta à questão 919, letra A, quando nos traz aquela orientação acerca da forma, do meio, dos métodos que devemos utilizar para o autoconhecimento. Santo Agostinho, em Confissões, ao relatar sobre as suas experiências, sobre o seu desenvolvimento, é um livro autobiográfico que traz um Santo Agostinho antes da alcunha de santo, com vivências materiais muito expressivas, com licenças morais muito significativas, e que após um momento de conversão, de introspecção, ele avança para um contributo espiritual e uma construção muito interessante na sua própria existência, trazendo ao mundo esta possibilidade de se
reinventar, de termos a capacidade de, sim, transformarmos em nós comportamentos, de mudarmos hábitos anteriores e nos investirmos em hábitos mais fortes, mais expressivos e que coadunam com algo mais espiritual. Ele, sem saber de vida após a morte, no sentido teológico da expressão, sem conhecer, porque a doutrina dos espíritos não existia, né? Santo Agostinho está lá atrás, não existia a doutrina dos espíritos a catalogar como fundamento, como princípio, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Quando ele está a refletir sobre ele mesmo, as suas capacidades e a sua inteligência, no livro Confissões ele diz assim: eu percebi que eu não poderia me confundir com o corpo físico a que eu, de alguma forma, instrumentalizava. Eu percebi que eu, obviamente, deveria ser mais do que o corpo, que eu deveria ser algo que já existia, que movimentava e que trazia inteligência e que trazia propósito àquele aspecto material. Então, Santo Agostinho, em outras palavras, ele diz como se ele reconhecesse a sua condição de espírito, essa inteligência, essa essência, que é o que movimenta o corpo físico, que é o que instrumentaliza o perispírito, que é o que faz com que haja a inteligência efetivada dentro do movimento da reencarnação, dentro da existência física da qual fazemos parte. Então, Santo Agostinho, nessa profundidade reflexiva, ele alcança essa percepção. Então, ele executa, ele exercita essa habilidade espiritual. Percebendo, ele dizia, eu não posso ser o corpo porque eu consigo ter percepções que estão além dos limites do corpo. Isso é fascinante. É encontrar essas habilidades, é encontrar-se além de tudo isto que cerca a nossa matéria. Observando todo este panorama desta teoria das inteligências múltiplas e essas formas de inteligências, nós observamos em O Livro dos Espíritos, e quem estiver com o Livro dos Espíritos aí pode abrir, que aí a gente vai acompanhando juntos, na questão 780, ela está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é a parte das leis morais, parte esta que traz as 10 leis morais, iniciando pela divina natural, finalizando com a lei de justiça, amor e caridade, mas que nos traz tantas outras leis. A lei de adoração, a lei de conservação, de destruição, a lei de reprodução, a lei do progresso, a lei da liberdade, da igualdade. A gente vai observando neste panorama de 10 leis, a lei do trabalho, a gente vai observando estas leis, que trazendo-nos Jesus de volta e a sua moralidade, cataloga com muita pedagogia, com muita disciplina, um caráter de regras que precisamos observar para que as nossas escolhas possam ser mais amadurecidas, para que as nossas opções diante da vida possam ter um parâmetro de observação. Diante de uma dúvida, como é que eu devo agir? Como é que eu posso agir? Estudando uma obra como esta, que é o Livro dos Espíritos, nós encontramos um roteiro seguro para as nossas ações, para as nossas escolhas. Então, na questão 780, nós encontramos a seguinte pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste. O progresso moral decorre do progresso espiritual, mas nem sempre o segue imediatamente. E segundo os ensinamentos, até mesmo de O Livro dos Espíritos, em outros locais aqui, notadamente na segunda parte, quando fala dos espíritos, da questão da ignorância, da simplicidade, de como foi criado, mostra que não necessariamente nós tracejamos as mesmas formas de comportamento evolutivo ou dentro de uma linha de progresso. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas existem aqueles que movimentam uma moralidade
que se dispõem ao bem antes mesmo de estarem numa instrumentalização intelectual. Então, eles demonstram como geralmente acontece. E aí, é interessante porque Kardec, a equipe, né, que formula essas perguntas, vai, na letra A, esmiuçar a perspectiva dessa resposta. Como é que isto ocorre? Como é que este progresso moral ele se origina do progresso intelectual? Por que isso? E a pergunta é: como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? A gente sabe que o progresso intelectual faz com que o ser possua habilidades intelectivas que fazem com que acompanhemos, que percebamos o progresso ou que criemos o progresso dentro de uma comodidade, dentro de facilidades do bem viver. São capacidades intelectivas que nos trazem habilidades tecnológicas, que nos trazem avanços, e esse progresso, fruto deles, estamos aqui hoje conversando dessa forma, diante de uma impossibilidade, de um momento físico presencial, estamos aqui juntos, sentindo uns aos outros, como se estivéssemos fisicamente reunidos, por conta desse progresso intelectual, dessa capacidade, dessa possibilidade de estarmos desta forma aqui apresentados. Mas existe o progresso moral. E este progresso moral é o vencer em si os momentos, as dificuldades que nós trazemos. É vencer em nós mesmos as principais chagas e os principais empeços à marcha do progresso, que se chamam egoísmo e orgulho. Vencer as nossas anfractuosidades, vencer as nossas imperfeições. Vencermos aquilo que atravanca, que embaraça a marcha do progresso. Como lá na frente, Kardec vem perguntar se a marcha do progresso pode ser impedida, pode ser paralisada. E isso não é possível, respondem os espíritos. Mas há como embaraçar esta marcha. E quantas vezes nós embaraçamos a nossa marcha do progresso, e notadamente a marcha do progresso moral, que é o progresso, é a forma que nos apresenta como uma grande necessidade de dedicação, porque ela movimenta em nós uma possibilidade de nos libertarmos, de nos apartarmos daquilo que trazemos arraigado em nós, aquilo que trazemos como vícios, que trazem mazelas e consequências inevitáveis, que experimentamos em dor, em sofrimento e que são os desafios constantes da nossa existência. Então, como pode esse progresso intelectual resultar, engendrar, movimentar o progresso moral? Respondem os espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Vamos começar a reflexão do fim para o início da resposta dos espíritos. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Então, esse progresso intelectual que mobiliza em nós esta propensão de avanço da nossa inteligência, das diferentes habilidades que temos, dessa multiplicidade de inteligência que apresentamos, o livre-arbítrio acompanha esse desenvolvimento. Por quê? Porque esse desenvolvimento vai instrumentalizando as nossas decisões. Ele vai nos permitindo perceber o que é certo do que é errado. Discernir aquilo que é vantajoso daquilo que não é. Discernir aquilo que podemos fazer, mas que não devemos fazer. E dentre uma habilidade intelectiva inicial, dentro de uma inteligência no seu aspecto, apenas no seu olhar intelectual ainda, nos faz já esta possibilidade de instrumentalizar o livre-arbítrio com habilidades. O livre-arbítrio como uma forma de decisão, de escolha, faz com que nós possamos traçar dentro da nossa caminhada, dentro da nossa história evolutiva, dentro dos nossos passos,
aquilo que dita o delinear do nosso caminho. Aquilo que demonstra qual é o caminho que estamos construindo. O livre-arbítrio é o exercício desta liberdade de pensar, mas da liberdade de agir. Todas as vezes que tomamos decisões, que realizamos escolhas, que temos uma atitude em relação a algo, esta decisão não são simplesmente as ações que observamos no campo físico, que vêm se expressar no mundo físico e que os outros podem observar. Mas também as nossas decisões, que são oriundas dessa potência da alma chamada livre-arbítrio, que foi impulsionada por outra potência chamada vontade, estas decisões, elas estão materializadas no nosso pensamento, nas nossas palavras e também nas nossas ações. É por isso que a doutrina dos espíritos nos ensina sobre a vigilância acerca dos nossos pensamentos. Porque nós também escolhemos através do pensamento. Através do pensamento manifestamos as nossas escolhas, apresentamos as nossas decisões. E através do pensamento nos afinizamos, trazemos relações, sejam físicas, materiais ou sejam espirituais, sejam extrafísicas ou deste mundo causal, onde os espíritos desencarnados se encontram. Então, vigiando o pensamento, é que temos a possibilidade de estabelecer decisões mais acertadas, das quais nós não teremos de nos arrepender futuramente. As decisões acertadas nos conduzem a consequências acertadas. No capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos bem-aventurados os aflitos. Encontramos as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Diz Kardec, quando nós não identificarmos nas causas atuais aquilo que originou o sofrimento e a dor, com certeza, diante de um Deus justo, misericordioso, faz-nos perceber que estão nas causas anteriores. E estas causas anteriores, as nossas escolhas lá atrás, muitas vezes não acertadas, diante ainda de uma saída da simplicidade da ignorância, mas muito além da ignorância, de um mal que foi praticado por nós, estes atos originam as nossas consequências que vivenciamos no tempo presente. O fruto das nossas escolhas movimenta o nosso presente. O nosso presente foi forjado pelas atitudes que tivemos no passado. Seja no passado mais distante das causas anteriores, ou seja no passado mais próximo destas causas atuais. Então, olha a importância de escolhermos, de exercitarmos a ferramenta do livre-arbítrio, porque ela nos traz, como diz o finalzinho da pergunta, aumenta a responsabilidade dos atos. Então, à medida que amadurecemos, à medida que crescemos, à medida que avançamos nesta experiência da existência física, aqui enquanto encarnados, à medida que vencemos as provas, à medida que vivenciamos as expiações, vamos aprimorando a nossa capacidade de escolha. À medida que vamos fazendo este processo, o livre-arbítrio amadurecido vai permitindo que cada vez mais tenhamos atos mais conscientes. À medida que vamos crescendo, diminuímos aquelas expressões. Mas eu não tive a intenção, eu não queria fazer isto, eu não imaginava estas consequências. Ou mesmo, não só as expressões vão sendo diminuídas, como vão sendo diminuídas as nossas fugas dos efeitos que as causas que adotamos em algum momento acarretou para aquela circunstância, para outras pessoas, para um contexto relacional. Então, à medida que vamos aprimorando esta faculdade de escolher, sabendo instrumentalizar o livre-arbítrio, vamos aumentando a responsabilidade pelos nossos atos, porque estamos movimentando uma outra potência que se chama consciência. Que nós, na escala evolutiva, como espíritos, seres individualizados,
somos dotados desta ferramenta, da capacidade do discernimento, da capacidade de exercermos esta percepção entre o que é certo, o que é errado, e como nos diz a questão 780, letra A, compreendermos o que é o bem e o que é o mal. O bem é todas as vezes que nos aproximamos da lei divina. O mal, ao contrário, é todas as vezes que nos afastamos das leis de Deus. Saber fazer esta diferenciação e aprimorar-se cada vez mais vai nos conduzindo a uma maturidade espiritual. Vai nos conduzindo a uma condição de admitirmos em nós o que realmente nós detemos, o que realmente nós queremos e da forma como realmente nós nos movimentamos. Então, este progresso moral que nos permite este discernimento entre o bem e o mal, que nos permite o vencermos-nos em relação a nós mesmos, que faz com que vençamos o egoísmo e o orgulho e os seus dissidentes, a vaidade, o ciúme, a avareza, a inveja e tudo mais que compõe esta argamassa de paixões, que ainda nos colocam na condição de espíritos inferiores, ali na terceira ordem, segundo a escala espírita trazida por Kardec, que encontramos na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Então observamos que este avançar moralmente vai nos conduzindo a estágios de felicidade, porque vai fazendo com que sejam diminuídas as ações negativas e vai nos conduzindo para decisões acertadas que vão fazer com que, inevitavelmente, tenhamos consequências positivas, que são frutos da experiência. O exercício do livre-arbítrio traz o grande desafio de irmos percebendo nas tentativas que perpassam pelos erros e pelos acertos aquilo que realmente deveremos fazer. Quantas vezes estamos realizando as mesmas ações e objetivando resultados diferentes? Vamos ter resultados diferentes se estamos tendo as mesmas ações? Obviamente que não. Se estamos originando as mesmas causas, realizando as mesmas causas, vamos ter consequências diferentes, efeitos diferentes? Não. Se são causas iguais, se são atitudes iguais, se são escolhas iguais, os resultados serão muito semelhantes. Que se já trazem dor e sofrimento, vão continuar trazendo dor e sofrimento. Então, aquele que se predispõe na viagem reencarnatória precisa mergulhar em si mesmo para avançar dentro de si mesmo. Porque nós mergulhamos aqui, diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, para alcançarmos a perfeição. E não só para alcançarmos a perfeição, como para termos a descoberta de qual é o nosso lugar na criação, de qual é a nossa missão. É como se Deus nos dissesse que à medida que nós encarnamos e vivemos a existência física, e como nos diz lá na frente a questão 166, nos vai ser necessário mergulhar várias outras vezes, é como se a cada mergulho e a cada saída nós fôssemos exercitando e realizando habilidades, inteligências, capacidades. Vamos desenvolvendo e de uma para outra, às vezes quando exacerbamos muito um aspecto, na outra reencarnação temos a possibilidade de exercitarmos outros, porque vem aquela habilidade já amadurecida em latência, para que consigamos desenvolver as outras que não temos tantas habilidades. Então é por isso que eu digo aos jovens da evangelização, meus evangelizandos, eu digo constantemente, olha, numa próxima reencarnação, eu já vou começar nessa, não vou deixar para a próxima não. Mas numa próxima reencarnação eu venho com habilidade nas artes, porque eu acho tão lindo o tocar, o cantar, as telas onde as pessoas debruçam as suas emoções, os seus sentimentos,
as telas que expressam uma vivacidade emocional, a capacidade que essas pessoas têm de, através desses instrumentos, demonstrarem uma beleza infinita, as poesias. E eu digo direto para eles, ó, na próxima reencarnação eu vim para desenvolver essas habilidades. Porque as minhas inteligências nessa encarnação são de outra ordem. Mas eu vim para desenvolver. Mas vou começar desde já pedindo ajuda para eles, que cantam lindamente, que trazem poesias belíssimas, para que eu possa exercitar tudo isso. Então, a cada reencarnação, nós temos as propensões para o desenvolvimento dessas inteligências, dessas habilidades. E por isto que esta moralidade, esta capacidade de desenvolvimento, ela vem a partir de uma inteligência intelectual, que aprendeu pela razão, que aprendeu por este formato racional a discernir as coisas. Então, a primeira pergunta da nossa conversa, ela foi respondida. A gente ainda vai desenvolver mais. Mas a gente gostaria de entrar na segunda pergunta também, que coloca se as escolhas do coração, elas sempre são as melhores, né? Se são aquelas que vão sempre nos conduzir de forma acertada. O ser, para ser integral, ele precisa das duas asas do progresso. Ele precisa do desenvolvimento intelectual e precisa do desenvolvimento moral. Se olhamos o coração como emoções, se olhamos o coração como essa capacidade de sensibilização, de empatia, de encanto que a literatura traz, que as grandes artes nos trazem, essa questão de sentimento, de emoção, as nossas decisões, as nossas escolhas precisam sim ter o coração. Porque o coração, nessa simbologia, nessa forma poética de observar, é que nos traz a sensibilidade em relação ao outro. É que nos sensibiliza para a dor e para o sofrimento do outro. Nós estamos vivendo um momento pandêmico, que o autor que aqui citamos no início, Geraldo Campetti Sobrinho, ele diz desde o início dessa pandemia que nós estamos vivendo uma provação coletiva mundial. Então, se é uma provação coletiva mundial, é algo que envolve a todos nós, sem exceção. Pandemia já tem essa característica de alastramento, sem que se dimensione uma quantidade expressiva, porque ela está hiperdimensionada. E aí nós podemos dizer, então todos nós estamos passando pela mesma situação. Não. Nós estamos passando por situações equivalentes. Nós estamos passando por situações que se assemelham. Mas cada um de nós, dentro da nossa maturidade espiritual, vai vivenciar estes momentos de forma diferenciada. Tem alguns que, não conseguindo coadunar aquilo que conhece teoricamente, com a prática, vai trazer um certo desespero para as suas atitudes. Vai trazer um certo medo, angústia, que vai mobilizar um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste espiritual muito intenso para estes dias que estamos vivenciando. Outros, também detentores do conhecimento teórico acerca da imortalidade, acerca da reencarnação, acerca da lei de causa e efeito, acerca da divindade, da lei de Deus que nos permite entender que nada nos acontece por acaso, que tem o mesmo conhecimento daqueles outros que citamos aqui agora, já podem instrumentalizar todo esse momento de maneira diversa. Então, em que pese estarmos envolvidos no mesmo panorama mundial, nós sentimos isto ou fazemos as nossas escolhas a depender da nossa individualidade, a depender da nossa construção espiritual. Conversava ainda com os jovens, dizendo assim, é como se tudo, absolutamente tudo, que vivemos desde o dia do nosso nascimento até essa experiência agora que estamos vivendo, é como se tudo que construímos, que amealhamos nas relações, todas essas habilidades de inteligência, todo o nosso processo de autoconhecimento, toda a nossa dedicação em hábito, hábito da boa leitura, hábito da prece, hábito do evangelho no lar, hábito dos pensamentos positivos, das conversações edificantes. É como se tudo isso
hábito de ser cristão, é como se tudo isso tivesse um sentido ainda maior neste momento que estamos vivendo. Que tudo isso que conquistamos, que forja o nosso nível de maturidade, é que faz com que estejamos capacitados para vivenciar este momento. Então, este momento não é momento de lamúria, não é momento de revolta, não é momento de incompreensão. É momento de vivência de tudo aquilo que nós conhecemos. É o momento do nosso testemunho. É o momento de colocarmos em prática tudo aquilo para que fomos desenvolvidos até este momento. Não é à toa a doutrina dos Espíritos em nossas vidas. Não é à toa o Evangelho de Jesus em nossas existências. Tudo isso nos preparou para que neste momento de tempestade, nesse momento de mar revolto, tenhamos o kit de sobrevivência a postos, conhecendo o seu kit. Porque de nada adianta o náufrago querer observar o kit de sobrevivência na hora do naufrágio. Não vai sobreviver. Porque não vai entender como aquele kit se instrumentaliza. Não vai sobreviver ou vai sobreviver pouco tempo. Porque vai se utilizar de leitura rápida diante da agonia, do desespero, das emoções que estão deseducadas, das inabilidades que estão das habilidades que estão em descompasso, não vai conseguir ter serenidade para atravessar os momentos do naufrágio. Mas aqueles que construíram a sua história pautada neste kit de sobrevivência, que se chama Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento do naufrágio, neste momento do mar revolto, consegue abrir o kit de sobrevivência, que se chama Boa Nova, e lê: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolados aqueles que compreendem, aqueles que não desanimam, aqueles que têm coragem e que têm fé viva na bondade de Deus. E aí conseguimos perceber que, em que pese ser uma provação coletiva mundial, em que pese ser uma pandemia que envolve todos nós, cada um de nós tem uma repercussão específica a partir da nossa maturidade, que compõe as escolhas que nós estamos a realizar, e a depender dessa maturidade, serão escolhas acertadas ou serão escolhas que vão nos comprometer ainda mais. Mas também falávamos desta escolha do coração nos trazer uma sensibilidade. Vai nos fazer olhar com esta sensibilidade, com este formato de inteligência, que perpassa por uma inteligência emocional, por uma inteligência social, mas também por uma inteligência espiritual, que somada às dores desta pandemia, existem as dores que já conviviam conosco, que são as dores que nos diferenciam, que são as dores específicas da nossa trajetória, as dores específicas da nossa construção, dos aspectos da nossa vivência, que incrementadas com este momento são exacerbadas e que nos provocam a exercermos neste momento a maturidade conquistada. Então, decidirmos com o coração é muito acertado? Sim, mas que este coração tenha a ponderação da razão. O coração que é amadurecido, ele já vai ter a ponderação da razão. Porque ele vai coadunar em si a obediência e a resignação. A obediência como consentimento da razão, resignação como consentimento do coração. Vai coadunar estas duas expressões, porque apresenta em si uma percepção mais amadurecida, um desenvolvimento mais eficaz. Então, esta pergunta do coração traz-nos a essa reflexão de termos a habilidade de não deixarmos que o impulso, que a intempestividade, do calor das emoções, faça com que nós decidamos o que optemos por este ou aquele assunto. Mas dizíamos que a pergunta principal, aquela que nos traz o como a maturidade espiritual nos faz conduzir a escolhas acertadas, é que aquele que detém a maturidade espiritual, ele fez uma trajetória como aqui nós fomos descrevendo. A trajetória que perpassa pelo autoconhecimento e que forjou em si características, forjou em si uma disciplina,
a dedicação, a coragem, a fé. Fé que, para aqueles que acreditam em Deus, tem essa transcendência. Mas para aqueles que não acreditam, tem uma fé em si mesmo, que faz com que esta fé vá encontrando inevitavelmente Deus. Porque também, trazendo Santo Agostinho em Confissões, ele diz: procurei a mim mesmo, buscando conhecer a mim mesmo, e encontrei a Deus. Buscando conhecer Deus, encontrei a mim mesmo. Então, inevitavelmente, nós alcançaremos. Mas aqueles que têm a maturidade espiritual detêm em si a disciplina, a coragem, a dedicação, a compreensão da fraternidade, da solidariedade, das leis divinas, compreende em si todas os despautérios das eleições a partir do egoísmo e do orgulho, compreende e vivencia. São espíritos que já estão à escala superior à nossa e que por isso trazem sempre decisões acertadas, porque o seu livre-arbítrio já se coaduna com a vontade de Deus ou muito próxima dessa coadunação. À medida que vamos amadurecendo o livre-arbítrio, a nossa vontade se assemelha àquilo que deseja Deus de nós. Quando estamos em escala inferior, ainda nos debatemos com isso. Queremos que Deus faça a nossa vontade, ficamos irritados porque a vontade dele não é a nossa e vamos nos debatendo. Mas à medida que vamos amadurecendo, essa coadunação vai acontecendo naturalmente. A ponto de Paulo dizer que não é ele mais quem vive, mas Jesus que vive nele. A ponto de Jesus dizer: eu e o Pai somos um. Porque é originário dessa maturidade. Então a gente pode pensar, então se essa maturidade pertence a Paulo, pertence a Jesus, é exercício deles, eu deixo lá com eles porque eles já conquistaram. Certo? Não. Se eles já conquistaram, foi um processo. Eles também saíram da simplicidade e ignorância. E também tiveram angelitude como mote. Se saímos da simplicidade e ignorância, nós temos de fazer o caminho para o alcance dessa maturidade. Então, as decisões acertadas, elas podem e devem ser tomadas por nós. Mesmo que para isso soframos tanto por nos apartar do ego, por mais que isso doa tanto ter de abrir mão de si mesmo, ter de se desvencilhar de si mesmo, mesmo que doa tanto. Mas são os espinhos cravados na carne, como disse também o apóstolo dos gentios. É aquela dificuldade que precisamos vencer para alcançar esta maturidade, que não se conquista assim, de uma hora para outra. É um depósito de realizações, um depósito de decisões acertadas. Então, na nossa condição evolutiva, nós conseguimos ter um nível de maturidade que nos traz decisões acertadas? Sim. E deveríamos exercitar este nível de maturidade cada vez mais. Cada vez mais. Exercitarmos essa disciplina, exercitarmos a renúncia, a resignação, como diz Joana de Ângeles, resignação dinâmica, resignação ativa, sermos cada vez mais protagonistas da construção da caminhada que nós viemos a realizar, para não esmorecermos diante do que quer que seja. Nesses minutos finais, nós gostaríamos de encerrar com uma historinha, uma história que conhecemos, para que deixemos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, a reflexão. Eu, como já havia avisado, e o pessoal da programação também avisou, eu vou precisar sair logo após a palestra, a finalização desse momento de conversação, porque eu tenho uma atividade com a juventude, que é da Mansão do Caminho, a qual eu faço parte, tá bom? Mas nós deixamos o nosso agradecimento, o nosso abraço, e vamos finalizar com essa história, para que ela fique como reflexão destas nossas escolhas. A jornalista americana Ruth Stewart diz que na sua infância, com 5 aninhos apenas, ela encontrava-se na sala de sua casa. E ela estava debruçada na janela, ela estava na sala com seu avô sentado numa poltrona, e ela estava debruçada na janela, a observar os seus 3 irmãos brincando lá fora. E eles começaram a brincar quando, de repente, eles tomaram conhecimento da morte do cachorrinho da família. Cachorrinho que ela, Ruth, não gostava. Que ela, Ruth, não tinha nenhuma empatia, muito pelo contrário, já tinha mordido ela não gostava nem um pouco. E os 3 irmãos começam a chorar.
a chorar muito sobre o cadáver do cãozinho. E ela, observando aquela cena, ela chora também. Chora muito, chora demais. E o vô, observando, pergunta: Ruth, por que você está chorando? Como se dissesse assim, né? Por que você está chorando se você não gostava desse cãozinho? E ela diz assim: porque meus 3 irmãos estão chorando, eles estão chorando pela dor daquele cãozinho. Então mostrava que era uma empatia dela em relação à dor dos irmãos. E aí o vô, compreendendo isso, tomou a mãozinha dela, eles atravessaram a sala, para um lado diametralmente oposto. Chegando nesse outro lado da sala, tinha uma outra janela. E eles se debruçam na janela e o vô diz assim: o que é que você vê, Ruth? E ela diz: eu vejo as plantas. E tinha uma linda roseira, linda. E com as rosas desabrochadas, um perfume que exalava. E aí ela diz assim: eu vejo as rosas, mas muito peralta, ela pulou da janela, né, janela baixinha, pulou da janela e foi já interagir com as rosas, cheirar. E o vô viu um sorriso que há segundos não existia. E ele então chama a Ruth para dentro da casa, toma da mão e diz assim: minha filha, você observou o que aconteceu? E a menininha novinha, né, 5 anos, ele diz: olha, há pouco você estava chorando pela morte do cachorrinho, ou melhor, pelo sofrimento dos seus irmãos pela morte do cachorrinho. E agora você já estava feliz por ter visto as rosas, por ter contemplado o seu perfume. Na vida, Ruth, sempre existem 2 janelas. Existe a janela das amarguras, dos sofrimentos, da dor, das tristezas, dos desafios. Mas existe também a janela das alegrias, das venturas, das vitórias, das felicidades. É você sempre, durante a vida, que vai ter o desafio de escolher por uma ou por outra. Todas as vezes que você escolher a janela da tristeza, você saiba que atrás de você existe a janela da felicidade. E que é só questão de escolha. Que você pode voltar, se atravessar a sala da sua história, das suas emoções, dos seus sentimentos e alcançar a janela da felicidade. Mas também, Ruth, quando você estiver na janela da felicidade, que contemplar toda a beleza que ela compõe, saiba que na janela atrás de você existem irmãos que sofrem. Existem pessoas que estarão em sofrimento. Então, saiba escolher, mas tenha a maturidade, dentro desta escolha, de exercer a caridade, o bem, porque sempre vai existir alguém que necessite de nós. As nossas alegrias não são completas quando existem pessoas que estão em sofrimento. Com essa historinha, nós gostaríamos de finalizar a reflexão da manhã de hoje, trazendo toda esta ideação das nossas escolhas, da importância da construção e do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de nos reinventarmos, de escolhermos e de escolhermos cada vez mais de maneira acertada, desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva, desenvolvendo a nossa moralidade, coadunando razão com coração, obediência com resignação, sabendo discernir o bem do mal, para que os nossos passos sejam firmes dentro do Evangelho do Cristo, que é o farol, que é o caminho que faz com que nós nos conduzamos. É como se fosse uma porta, o Espiritismo como se fosse a chave, que nos permite devassar este invisível com muito mais facilidade, com regras, com fundamentos, com princípios, que traz a decodificação exata da doutrina do Cristo. Que este Jesus nos abençoe, que Ele oriente os nossos caminhos, que os bons espíritos nos protejam, que o nosso anjo da guarda seja o companheiro fiel de todas as horas. Agradecida imensamente a todos vocês que estiveram aqui, a atenção de vocês, o carinho, e até uma próxima oportunidade, onde juntos estaremos com certeza unidos no mesmo ideal, no ideal do bem de Jesus, do seu Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Muita paz a todos. Beijo imenso.
Obrigado, Luziane. É o que temos agora, mas pode passar para a sua outra sala com a consciência tranquila do dever cumprido. Você realmente nos conduziu de uma forma didática, fantástica. Pode ter certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Da nossa parte, com saudades antecipadas, você está liberada. Agradeço muito a vocês, parabenizo mais uma vez. E é isso aí, gente. Vamos continuar firme, todos unidos, fortes, porque nos sustentamos nestes momentos de tempestade. É um e outro que a gente, dentro dessa união, que vamos nos sustentando e permitindo que sigamos firmes e firmes até o fim. Beijo e peço licença para me retirar. Até uma nova oportunidade. Tchau, Tchau. tchau, tchau.